Turma, seguinte, escalada da crise financeira, eu acho que eu posso chamar assim. O BS fecha a compra, o BS que é um grande banco lá da Suíça, fecha a compra do rival, o Credit Suisse, por 3 bilhões de reais. A história é um pouco mais complexa, porque tem uma dívida ali de 5 bilhões, enfim. Os bancos chegam a um acordo após a interferência de autoridades suíças. Segundo o presidente suíço, o acordo é um grande passo para a estabilidade das finanças pessoais. Rita, eu preciso começar com você de novo esse assunto, afinal é um assunto de economia mais global. A gente vê as notícias aparecendo, se sucedendo, uma hora é um banco que quebra, o outro que é vendido, os governos preocupados. É para a gente se preocupar aqui ou não? Pois é, Júnior, a tentativa é que isso não se transforme em uma crise sistêmica. O que é uma crise sistêmica? É algo que atinge o mundo inteiro. Então, começou com uma crise localizada no sistema bancário americano, né, o 16º maior banco americano quebrando, agiram rápido, depois veio o Credit Suisse. O problema do Credit Suisse é que ele já estava ruim das pernas há muito tempo, por problemas de gestão. Mas na hora que teve o problema nos Estados Unidos, houve uma corrida, o pessoal saindo do Credit Suisse. Só para vocês terem uma ideia, ele fechou na sexta-feira valendo 8 bilhões de dólares no mercado e foi vendido por 3 bilhões 250 milhões de dólares para o UBS, mas com uma série de garantias que o UBS exigiu do próprio Banco Central Suíço. E agora, nesse momento, as ações do Credit Suisse estão sendo consertadas pelo preço, né? Pelo deságio, elas estão caindo 60%. Porque fechou valendo 8 bilhões, foi vendido por 3, então o mercado está corrigindo o preço e é o que vale mesmo, né? Que foi esse o preço que foi acertado para a venda. O que a gente tem que ver daqui para frente é essa ação coordenada. O negócio está tão delicado que os maiores bancos centrais do mundo, eles estão conectados e coordenados para tentar debelar qualquer crise. Mas parece que o pior já passou. As bolsas na Europa estão aí no 0 a 0, na Ásia caíram, apesar do anúncio, e a expectativa de abertura, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, é algo aí próximo do 0 a 0. Está todo mundo com a pulga atrás da orelha em uma semana de decisão de política monetária, nos Estados Unidos e no Brasil. Nos Estados Unidos, a grande aposta agora é de que eles não vão mexer nos juros, porque essa crise foi provocada, principalmente no caso dos bancos americanos, pela alta dos juros. Eles ficaram descasados, venderam, né? Eles venderam dinheiro a 0,5% e agora o dinheiro está valendo 4,75%. Então, isso aí entrou para o prejuízo. Mas, enfim, vamos ver o que a vida nos reserva aí, mas praticamente parece que a crise do sistema financeiro não se transformará em um risco, em uma crise sistêmica, e aproveito para elogiar a capacidade de regulação, de fiscalização do sistema financeiro brasileiro, que se provou, mais uma vez, muito forte, muito boa, nós não tivemos problema nenhum por aqui. Mal Camargos, lógico que nós somos leigos nessa história, né? A Rita é a única especialista aqui da bancada nesse setor de economia, mas você está com a pulga atrás da orelha? Eu não sei, eu olho para a situação e ela me lembra coisas não muito boas, assim, num passado não tão distante. Ô Júnior, vale para 2008, vale para o Covid também, quando a gente foi vendo as cidades fechadas na China e falando assim, será que isso não vai chegar aqui? E é claro que vai chegar, e é claro que chegou. Então a dúvida é essa, com que força que vai chegar? Tomara que a Rita tenha razão, que o pior já tenha passado e que o sistema seja forte o suficiente para poder barrar esse descontrole, essa má gestão aqui no Brasil. Caso contrário, caso prospere aqui, o resultado vai ser o mesmo. O Banco Central irá atuando, salvando os bancos em detrimento da população brasileira. Na escassez, os tubarões vão comer antes dos peixinhos. É o que vai acontecer nessa história também. Os bancos, com a sua voracidade, a sua capacidade de acessar as estruturas do poder, vão ter mais acesso do que cada um de nós que precisa de políticas públicas. E aí, Coronel, olhando com o nosso olhar leigo para essa história, dá uma pulga atrás da orelha aí, dá um medo ou não? Ô Júnior, a gente fica daqui na expectativa, né? Quando nós estamos falando de um mundo globalizado, tudo que acontece num ponto do mundo pode atingir o outro extremo. Com a economia não é diferente, às vezes vem numa velocidade muito mais rápida. Dependendo da desorganização que isso possa provocar, afeta, por exemplo, importação e exportação dos nossos produtos aqui, e isso vai doer no nosso bolso de alguma forma. Então, assim, tomara que a nossa mestre Rita Mundim esteja certíssima e que os efeitos do que está acontecendo lá não nos atinjam aqui.
Ricardo, vou mal comparar aqui, até para popularizar um pouco o assunto. É como se o Bradesco nosso quebrasse e o Itaú fosse lá e comprasse o Bradesco. É mais ou menos por aí, né? É mais ou menos isso sim, Júnior. Agora, a nossa vantagem é que a gente tem realmente um sistema bancário regulatório muito robusto e muito eficiente, né? A exposição permitida aqui no Brasil, que o Banco Central permite que esses bancos enfrentem, né, essa ciranda financeira, né, que você emprestar muito mais dinheiro do que você é capaz, isso aqui no Brasil é muito sério, é muito controlado, e aí eu acho, né, que a gente aprendeu ao longo dos anos a nos blindar contra esse tipo de movimento especulativo. Eu particularmente quero ver o que vai dar na Europa, né? Essa situação toda, porque, Júnior, são dois, como você mesmo falou, são dois bancos gigantescos que estão se unindo, né? Um comprando o outro. E a gente tem que ver o que vai sobrar para pessoas ou investidores maiores que estavam dentro do antigo Credit Suisse. Eu estou dizendo especificamente de contas, eu li isso hoje de manhã, é um negócio que assusta um pouquinho, das chamadas contas AT1, são fundos de investimento dentro do Credit Suisse de altíssimo risco, avaliados em 17 bilhões de dólares, e que o agente regulador da Suíça não está embarcando nessa negociação, esse tipo de ativo, né? Estamos falando praticamente que 17 bilhões vão ser pulverizados aí. Isso tem um certo potencial de contágio para outros bancos menores, mas temos que aguardar os próximos dias.